alguma sugestão? A observação é rodapé também? Não. Não. Porque o plano trabalha com os 3 programas: de dimensionamento, de capacitação e de avaliação de desempenho. E nós recebemos várias sugestões que apontavam para um outro programa e a gente quis colocá-lo aqui. Então, vamos aí. Não está previsto no plano de carreira o programa de política de saúde e desenvolvimento do trabalhador. Nós estamos apresentando a sugestão por entendermos que é de fundamental importância para a obtenção dos objetivos institucionais. A gente quis dar esse destaque, a questão da saúde e do desenvolvimento, como mais um programa. Tá? A metodologia é a mesma, né? Formação de comissão, pela elaboração de propósito, divulgação, tal. As diretrizes: levantar os dados referentes à saúde e riscos ocupacionais, objetivando um trabalho preventivo. Discutir e mapear o assédio moral na instituição e desenvolver proposições, e proposição de medidas para saná-lo. Implantar o plano de saúde do trabalhador com subsídio da UFMG. Contratar profissionais competentes para desenvolver políticas de prevenção e recuperação da saúde. Ampliar os programas de qualidade de vida e incentivo ao surgimento de novos, atendendo a todos os servidores. Estabelecer critérios de remoção e acompanhamento funcional eficazes e a divulgação dos direitos e deveres do servidor público. Organizar ciclos de palestras e debates sobre temas atuais como reforma universitária, políticas de ação afirmativa, políticas de inclusão. Implementar ações em medicina do trabalho com a finalidade principal de preservação da integridade física e mental do trabalhador, promovendo a sua saúde, bem como a melhoria das condições e do ambiente de trabalho, executando atividades de diagnóstico, prevenção, tratamento, assistência e orientação médica das doenças ocupacionais. Implementar ações em perícia médica com a finalidade principal de avaliação de saúde integral dos trabalhadores, a realização de exames médicos periciais e complementares, concessão de licenças e elaboração de laudos médicos. Implementar ações em engenharia e segurança do trabalho com a finalidade principal de preservação da integridade física do trabalhador e segurança no local de trabalho. Investiga e avalia as condições de segurança, tira a redação aqui que melhoramos, sugerindo medidas preventivas, educativas e corretivas. Prevenção e controle dos riscos profissionais, bem como melhoria das condições. Acho que aqui essa redação desse parágrafo precisa ser melhorada. Pois é. Sim. Implementar ações de atenção integral à saúde com a finalidade principal de prestação de assistência aos trabalhadores e seus dependentes nas modalidades médica, odontológica, fisioterápica, terapia ocupacional, saúde mental, incluindo psicologia e psiquiatria. Implementar ações de assistência social e controle de benefícios com a finalidade principal de prestação de assistência social aos trabalhadores e seus dependentes, atuando nos níveis de planejamento, assessoria, gestão e execução de programas sociais, com responsabilidade pela coordenação e execução de programas sociais interdisciplinares de acompanhamento às necessidades sociais e culturais dos trabalhadores, bem como pela execução de atividades que viabilizem os benefícios previstos pela legislação. Então, nós acrescentamos estas sugestões que também nos chegaram sobre a questão da saúde e a política de desenvolvimento. Alguma sugestão? Alguma correção? Leonor? Eu acho que tem várias, Vitor. A gente pode depois melhorar a redação. À medida que eu fui lendo, a gente vai vendo que já, alguma coisa a gente já falou. Na verdade, tem um local aí que vocês fazem uma proposta de debates de uma forma universitária e tal, né? Aí acrescentar aí a proposta de escolher nomeação de reitor e vice-reitor, né? Grupos de sistema de avaliação, ingressos, jornada, acrescentar, na verdade, porque eu acho que a gente marca um momento, né? Agora, ampliar a assistência ao servidor na área de lazer, cultura, atendimento psicossocial e creche. Eu acho que a gente tem que insistir na creche. A gente vai conseguir para tudo. Por que eu acho que a gente tem que insistir na creche? Nós temos uma creche que nós somos excluídos dela.
Porque com o que a gente recebe, ninguém consegue colocar filho nessa creche aqui, que é a melhor do mundo, é exemplo do mundo, mas não dá para incluir os trabalhadores da UFG. Né? Então, se a gente não tiver discutindo, incluindo isso no programa, né, nós vamos continuar excluindo isso aí da creche. Então, acho que a importância é importante. Eu queria acrescentar na gestão que passou, mas para não deixar, não passou, eu falei na mesa, mas tive a oportunidade de escrever agora, ampliar a participação do servidor na gestão institucional e nas instâncias de decisão. Nós ainda nos surpreendemos dentro do Conselho Universitário em comissões em que o servidor não faz parte. Simplesmente, não, esse assunto não é de interesse servidor. Quem é que decide que o assunto é de interesse servidor? Então, eu acho que, sim, o estatuto, mas o estatuto tem que ser modificado, porque nós estamos querendo um programa que inclua. Sim. Então, assim, é aumentar mesmo, porque o discurso é democrático, mas na prática nós somos excluídos. Inclusive das instâncias de decisão dentro dos órgãos, das unidades, né, vamos dizer assim. Nós servimos para administrar, mas na hora de tomar decisão não servimos para decidir. Acrescentar a transferência do saber na prestação de serviços, elaborando estratégias para enfrentamento de problemas emergentes para a comunidade interna e externa. Nós temos uma série de soluções. Vendo a proposta aqui? Quando a gente fala em creche, nós não podemos falar só na creche, não. Eu tenho observado o centro pedagógico, que para mim não vai adiantar mais nada, só se for para mim. Nós temos aqui um sistema pedagógico de sorteio. E esse sorteio beneficia só o povo lá fora. Muito difícil o filho de servidor ingressar no pedagógico ou no colégio técnico. Então ele tem que pensar no espírito de creche e num todo também do ensino. Porque você vê, o militar tem os colégios deles gratuitos, tem várias legislativas, o judiciário tem. E nós também temos que dar ensino. Assim, na sugestão, né? A questão da necessidade da discussão de creche. Tudo bem. Leonor, aquelas propostas que você apresentou, então, você deixou aqui? Ok. Mais algum adendo? Alguma sugestão? Mitos? Depois de não tem uma proposta pronta aqui não, mas eu acho que precisa ser reformulado. Alguns itens aqui estão falando da saúde, estão falando assim da atenção à saúde, porque ficou meio misturado. Então aqui, por exemplo, esse terceiro está aqui, ó. Implantar de plano de saúde do trabalhador com subsídio da UFG. Acho que aqui já poderia colocar essa assistência, essa proposta de assistência do governo, já colocar naqueles termos, assistência à saúde suplementar, né, etc. E com subsídio da UFG. E voltar também, que eu acho que não está aqui, alguma coisa mais ligada à prevenção à saúde do trabalhador. Porque esse outro cai na outra parte, implementar ações de atenção integral à saúde. Tem uns três aqui que eu acho que poderia condensar em um só. Participar das condições de deliberação superior da universidade, etc. É importante aplicar a lei, poder participar dessas condições, todos os níveis, podia dar voz e voto, só para tomar Guaraná e podia dar voz e voto, participar sem ter peso de decisão,
e participar. Adriano, por favor. Pode caber implementar ações e perícias médicas na atividade principal de avaliação de saúde integral dos trabalhadores. Eu colocaria exame periódico, obrigatório, anual, né, para todos e não para algumas categorias como acontece hoje. Mais algum adendo? Renato. Sérgio, você tem uma proposta aí? Eu acho que nós temos. Rosângela, você quer apresentar uma proposta? Proposta, desabafo. Eu acho que dá desabafo também, eu ouvi tanto na hora do esclarecimento, eu ouvi dois pedidos. Que é o seguinte, é uma questão séria na universidade, essa questão da distribuição, é falta de planejamento, é falta de política de recursos humanos, é falta, às vezes, de respeito meu comigo mesmo, porque ninguém me suborna para ganhar 100, 200 reais por mês. Ninguém me suborna para pagar uma bolsa de 400 por ano. Mas tem muitos de nós que esquecem que a melhor forma de estar buscando salário decente, respeito no trabalho, valorização, sabe? E reafirmação profissional passa por um apêndice salarial qualquer e aí fica dependente de pessoas. Eu não sei como é que coloca isso, eu acho que está correto tem que colocar assim. Agora, não é, eu não estou defendendo que a universidade viva de pagamento de coisa informal. O que nós temos que fazer uma discussão com a administração e entre nós também, é de nós termos condição de ter chefia sim, que não seja. Chefia não é função de confiança, porque isso aqui não é empresa, eu não comprei ninguém, nem é uma fazenda, e nem é feudo meu. Então chefia tem que ser distribuída. Planejamento institucional, entendeu? Então não é porque eu gosto de um ou desgosto de outro que o cara vai ser e o outro nunca vai ser. Vai ficar relegado à discussão de quando nós não formamos. Então eu acho que a questão é muito mais profunda do que falar assim, temos que regularizar, temos que ter critério para distribuir chefia formal e informal. Chefia informal não existe, é engodo, é cooptação ideológica que se faz dentro da universidade, nós temos que ser contra. Nós temos que ter chefias bem formadas, direções de unidade de administração competentes para não subornar companheiros, para não participar da sua vida institucional. Por que vocês acham que isso aqui está vazio? Aqui na Faculdade de Educação, ontem nós tivemos uma reunião em que nós tivemos um pequeno avanço. Porque a diretora nos recebeu, a direção da escola, a diretora e o vice-diretor, nos receberam, nós apresentamos uma proposta de estar aqui pela Faculdade de Educação
propondo algo que seja uma política mínima, estabelecimento de regra para administrar isso aqui do ponto de vista da gestão, não só de pessoas, mas a burocracia administrativa também. Entretanto, não há... Eu queria ver os nossos dirigentes, não há nenhuma política, nenhuma proposição, e aí vai um desafio para quem está também nas gerências de recursos humanos hoje, para quem está assessorando as direções. Por que ao invés de nós ficarmos buscando bolsas, projetos, ajudando nós, que somos contra, fazermos a crítica histórica à privatização da universidade, buscamos bolsas para complementar salário? Por que a gente não usa o esforço, a influência que nós temos junto a quem está hoje no poder, que eu estou que nem o Cazuza, os meus inimigos estão no poder. Mas por que a gente não usa o nosso espaço, que nós construímos com a nossa competência, por isso que nós estamos assessorando, para buscar uma forma efetiva de resolver essa questão? Não ficar auxiliando as direções a buscar propina, engodo, porque isso é corrupção ativa, porque não é passiva não, porque você concorda em receber, é corrupção também. Quem recebe, função gratificada, está calado com esse negócio, pode receber, tem que fazer a crítica. Eu não sou franciscano, todo mundo aqui sabe disso. Eu acho, inclusive, que as entidades, tanto a Fazubra quanto o Sindifes, nós estamos atrasados na profundidade, na seriedade da crítica, da proposição que nós temos que fazer com isso. Nós não temos que propor aqui regular a chefia informal. Nós temos que propor que o nosso quadro, que o nosso dimensionamento, que nosso cacife político enquanto instituição, nós não somos uma instituição de excelência? Então vamos brigar com o governo, a instituição, para garantir que o quadro de pessoal técnico, administrativo e educação tenha o mesmo respeito, as mesmas oportunidades e a mesma remuneração que tem os docentes. Para docente tem. Por que é que para nós tem que ser debaixo do pano? Desculpem, é desabafo, mas é um momento oportuno. Depois vem. Não, desculpa. Edson está me corrigindo aqui que a Renata pediu primeiro. Então, Renata, Etel, Guilherme, depois Cosme, seu Marcelino, Arthur, João Lucas. Eu nem sabia. Bem, eu concordo plenamente com o que a Rosângela disse. A única questão que eu acho que a gente tem que colocar é que se a gente deixa na informalidade, a gente não acaba com ela. E é isso que está acontecendo aqui hoje, entendeu? Hoje nós temos essa informalidade, esse pagamento de gratificações da forma que é totalmente sem critérios, em que aí se usa, e não é falar que a pessoa está sendo subornada, não. Entendeu? Porque a pessoa, quando recebe isso, o discurso é o de valorização. Entendeu? Então, não é que a pessoa fala que a pessoa está sendo subornada, eu não devo subornar. Não, não é isso não. E eu acho que passa pela valorização mesmo. Mas eu acho que nós pegamos é quando nós não temos critérios estabelecidos para isso, legitimados. Entendeu? Se nós precisamos de ter chefias informais, elas deixam de ser informais quando elas estão regulamentadas pelo Conselho Universitário. E é isso que eu acho que a gente tem que propor. É esse o estudo que a gente tem que fazer. Agora, deixar do jeito que está é dar continuidade para que essa política continue. E aí sim, as pessoas usam isso e usam muito bem, principalmente os dirigentes, os candidatos a dirigentes, para usar isso como voto de cabresto. Aí acontece isso, entendeu? Aí sim, então eu acho que nós temos sim que fazer a discussão, estabelecer critérios, aprovar isso, porque isso passa sim pela valorização do funcionário dentro da instituição. Se o professor pode ter, por que o funcionário pode ter? Qual que é esse discurso que eu não estou entendendo? Não é valorização, pagar uma gratificação por uma atividade que nem está nas minhas atribuições, quando eu tomo posse dentro da universidade, mas eu exerço, tá certo? E aí não é valorização do funcionário, quer dizer, ele não pode receber porque é informal? Se é informal, vamos formalizar.
Agora, vamos formalizar e criar critérios, atribuições, inclusive, do que está se exercendo e do que vai ganhar em relação a isso. Agora, deixar do jeito que está é contribuir para que essa coisa perpetue dentro da universidade. Perpetue e a gente não consegue trabalhar a categoria em função disso. Então, vamos formalizar isso e criar critérios, sim. Só lembrando, pessoal, que a inscrição foi aberta, não foi para debate, tá certo? A inscrição foi aberta para contribuições, né? E aí as pessoas estão fazendo debate. Debate, se sobrar um tempo à tarde, nós vamos fazer. A gente faz questão de fazer, mas a gente tem que aprovar esse documento aqui para levar para a Assembleia amanhã e ser aprovado lá. Então não dá para a gente fazer o debate aqui. Nós temos aqui 6 inscrições, né? Quando alguém apresenta uma proposta, alguém faz uma defesa a favor e contra, e aí vota-se. Agora não dá para fazer assim. Gente, então nós estamos recebendo sugestões para vocês com relação aos critérios para chefias, né? Formais e informais, como foi a primeira proposta do Sérgio. Quem tiver propostas, apresente-as por escrito, por favor. Nós não vamos abrir debate sobre esse ponto, não. Tá? Quem tiver propostas, apresente por escrito, porque nós precisamos terminar a aprovação do documento. Senão, se sobrar tempo, a gente faz essa discussão. Tá ok? Informação sobre o código da União. Ouvir, assim para o pessoal saber que os auditores da União estão fazendo nesse sentido. Só os interessados. Por favor. Ô, João Lucas, nós vamos apresentar propostas para esse texto. O nosso tempo é curto, a gente precisa vencer as etapas. O próximo que está escrito é TEL. É a sugestão para o texto? Então, por favor. Boa tarde, gente. São 2 sugestões. Uma eu já passei para a Ione ontem por escrito e ela ficou de avaliar juntamente com as outras pessoas, que é em relação à superintendência administrativa. Eu acho que tem coisas que a gente tem que falar, quando a gente ouve, a gente tem que responder. Não vou fazer aqui uma discussão política, nem vou me exaltar, porque eu tenho consciência do que é o trabalho que a gente exerce, da responsabilidade que a gente tem assumido nas unidades acadêmicas, e fico muito triste de saber que a gente pede o tempo inteiro para que a gestão universitária ela seja dada ao servidor técnico administrativo, que essa confiança seja nos dada. Quando há um primeiro passo para que isso seja feito, o próprio servidor técnico administrativo não admite que isso seja feito. Então, uma das sugestões que eu coloquei é que seja criada um curso de gestão universitária para que todos os servidores tenham a oportunidade de estar se formando, para estar se preparando, inclusive que isso seja estendido aos docentes, porque nós temos docentes que não têm essa formação, que não foram preparados para ser chefes, tá? E que se tiver que ter gratificação, que isso seja gratificar sim, mas que a pessoa tenha a preparação adequada. Outra coisa que eu gostaria de sugerir no texto em relação, aí eu fiquei na dúvida se eu colocaria nesse ou na questão da gestão ambiental. Na capacitação do quadro técnico administrativo discente e docente, coloquei aqui, mas isso aí no nosso caso é só técnico administrativo e educação, em relação à segurança ao trabalho nos laboratórios e na área de saúde. O que a gente tem observado hoje? As pessoas estão indo para os laboratórios, especialmente em instituições como a minha, que é o Instituto de Ciências Biológicas, e a Química, sem preparação nenhuma para estar lidando com esse tipo de produto. Então, eu acho que a gente deveria garantir isso na capacitação. Tá? Obrigada. Mas aí, só dizer o seguinte, que aí a gente vai ter que detalhar todos os cursos da capacitação. Aí não vai ter área. Gente, por favor, Etel. Nos princípios, né, que foram apresentados pela manhã e depois que nós lemos a nossa proposta, fala da formação gerencial. E isso já estava contemplado, já foi feita uma proposta nesse sentido. Agora, esse detalhamento para os outros cursos, eles vão acontecer no PEDIC. Aqui nós vamos trabalhar as linhas gerais. Tá? Tony? Você entendeu? Tem que conversar assim, uma base geral da secretaria de está colocado como a gestão, preparação dos próprios produtos da atividade de gestão, que deve se constituir prévios
já foi apresentada uma proposta, né, anteriormente que contempla essa, tá? Só queria fazer uma correção na sua fala, Etel, que você fala assim que nós, a gente pede sempre que a confiança seja dada ao técnico administrativo, não é que seja dada, a confiança a gente conquista, né? Então, só uma correção. Eu entendi a sua fala, mas é só uma correção, tá ok? Sim. Mas você usa o confirma. O próximo é Guilherme. Sugestão do texto, Guilherme, por favor. Bom, mas eu tenho que fazer um comentário rápido sobre essa discussão, porque existe uma frase, né, que fala muito da tal privatização do Estado público, né? Isso ajudou até a eleger presidente da República, parece para ajudar de novo. Eu acho o seguinte, tem que ter transparência, todas as informações, elas não podem ficar, né, sob de um ou de outro, tem que se saber o que está acontecendo, a sociedade tem que saber o que acontece aqui dentro, não dá para ficar escondido. O Tribunal de Contas vem, pega e depois até punido, porque se discute a questão do Tribunal de Contas. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, congelou-se as funções gratificadas, em número e valor, que é uma questão institucional. Se recupera os valores das funções gratificadas, inclusive a necessidade dessas funções gratificadas em termos de número, eu acho que vai ficar mais fácil localizar aonde é que está tendo um recurso que é público, que está sendo privatizado para interesse de um ou outro pesquisador, de uma outra unidade, de uma ou outra parte da universidade. Então aqui se coloca valorização das funções e redistribuição em número das funções gratificadas. É isso. Ok, próximo Cosme. Não posso, viu, Cosme? Debate mais tarde. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que não, quando coloca mais tarde fica até complicado, né? Porque não tem como apontar, né, proposta com relação à chefia, esse tema que foi colocado, sem fazer debates, né? Até porque na carreira, vou concluir já, calma, na carreira a gente trabalha com a questão da responsabilidade, esforço físico, então a gente está brigando por salário. A gente não briga por gratificação. Na verdade, eu não entendo porque tem que ter gratificação ou função gratificada, né, dentro do contexto da carreira que está colocada aí hoje. Então, acho que cabe um debate nessa questão. Não é só chegar e apontar e dar contribuição sem fazer o debate. Sem fazer o debate, sem qualquer contribuição, acho que não ajuda. Cosme, eu entendo a sua preocupação, só que esta é uma discussão que nós precisamos fazê-la de forma mais aprofundada. Tá? Infelizmente, agora, nós não vamos ter esse tempo. Seu Marcelino, proposta, seu Marcelino, não é discussão não, por favor. Proposta, seu Marcelino. Não, a proposta minha é o seguinte, como na reunião, a Leonor falou um negócio de crédito, incluir o problema da creche pedagógica, do colégio técnico, está beneficiando-se, dando prioridade ao filho do servidor. Para mim, no caso, eu que seria neto, porque eu já não tenho filho eu quero essa, a minha proposição, essa sugestão para dois. Na avaliação de desempenho também, colocar uma comissão fiscalizadora, porque do jeito que eles fizeram a avaliação de desempenho lá, muitas pessoas que realmente desempenhavam foram prejudicadas. Pessoas que nem pararam no serviço, igual o Henrique falou cedo lá, foi beneficiado. E as pessoas que realmente desempenhavam, pelo menos quase que eu fui prejudicado. Se eu não fosse prejudicado, eu tinha sido prejudicado. Tá ok? Tá ok, aceita a sugestão para o trabalho da comissão. Arthur, próximo. Para incluir, porque a Ione mencionou que nessa discussão que eu também não vou fazer aqui como conselho do governo,
Mas, na realidade, se nós estamos trabalhando no plano de desenvolvimento institucional, nós devemos colocar aqui que uma das funções na questão do dimensionamento da força de trabalho é conhecer a estrutura gerencial da universidade, porque, de repente, nós estamos falando de coisas que a gente não sabe. Né? Eu estava conversando aqui com algumas pessoas e dizendo o seguinte, olha, o governo hoje ele estabelece um quantitativo de funções gratificadas de cargo de direção para a universidade, inclusive o seu valor, isso vem pronto lá de cima. É essa estrutura que nos interessa. Isso é uma função de gestão de recursos humanos fazer essa discussão? É sim, e tem que estar aí dentro colocado. Agora, se é, vamos formalizar o informal, não sei. Conhecer a estrutura gerencial. João Lucas, proposta? Por favor. Depois tem um. Desculpa os companheiros para dizer, beleza, né? Pela minha euforia, eu estou fora desse evento, hein? Fechado por temas de qualidade. O que eu proponho aqui com relação a chefias, né? Para contemplar uma lei que tem formação específica. Então, sobre a gestão estratégica, gestão das cidades. Agora, uma coisa que eu trabalho amanhã, tem que enfrentar o lançamento. O que eu proponho aqui, acho que não tem preocupado para pensar no detalhe. O FGC está dando R$100. Para pensar uma forma de reajustar essa gratificação gratificada, institucional, né? Questão de decreto, porque eu não sei que época é isso, para R$100 vai ser mais de 1.800 alguma coisa. Então precisa reajustar esse valor da chefia, os FGs 6, 4, CDs nem se fala, né? Tem um acima de R$3.500. Se fizer repensar nisso, nós temos uma forma de propor, uma forma de reajustar esses FGs, porque por R$100 me recuso, né? Eu preciso reajustar esse valor da gratificação dos FGs. Eu defino minha chefia, vou enfrentar amanhã. Boa tarde, obrigado. Bom, eu fiz um texto aqui como sugestão para a mesa, com autorização para modificação, mas as gratificações estão aí, elas existem formais e informais, e eu estou fazendo um texto. Vou ler. Gente, por favor, já tem gente que foi pro cafezinho, tem gente conversando, vamos prestar atenção ao texto, daqui a pouco nós vamos fazer intervalo do café. Definição da política de gratificações de nível de apoio médio superior dos servidores técnico-administrativos de educação, com definição de critérios de quantificação por unidade de setor, atribuições, definição de perfil para exercício da função, escolha de preenchimento da função e acompanhamento do exercício da função. Porque não é só colocar o cara lá, não. Nós temos que verificar se ele está dentro dos critérios de estar cumprindo a função dele. Porque o grande problema da universidade é gerenciamento. E os que recebem formal ou informal são os que gerenciam. E se a gente não estiver formalizando isso com critério, inclusive de acompanhamento, nós vamos reclamar o resto da vida da gerência mal organizada da universidade. Nada contra discutir quantitativo, mas quantitativo não somos nós que estamos. Sim, o quantitativo é oficial, né? Porque o informal sendo colocado pela instituição, não é? Nós vamos definir quanto nós achamos que precisamos, depois podemos... Pois é, tudo bem. Eu acho que se a gente busca conhecer essa necessidade, a gente chega nesse quantitativo, né? Aproximado. Sim. Sim. Mas nós vamos submeter a proposta, a aprovação ou não. Uma carreira, eu dou outra carreira, tá? Se não fizer o debate, vai ser complicado. Eu também posso colocar minhas propostas, e aí? Vai ter que fazer o debate. Tá ok. O pós-ação, gente, olha, nós já temos aqui várias propostas e elas caminham, a maioria delas,
nós temos algumas propostas e elas caminham para o estabelecimento de critérios para as chefias, não é? É isso? Até agora eu estou percebendo dessa forma. É isso mesmo, André e Sérgio? A Leonor agora, ela trouxe algumas propostas que, de certa forma, acrescentam a sugestão apresentada, já com alguns critérios, não é isso? Que também nós vamos ter que discutir. Eu acho que esses critérios aqui, nós temos alguns, podemos ter outros também. Eu acho que essa é uma sugestão, eu acho que é a sugestão básica para o nosso texto. Seria a primeira, né, de estabelecimento de critérios. Agora, quais critérios, de que forma trabalhá-los, eles ficariam para uma discussão posterior, que seria só o tema em pauta. Pode ser dessa forma? Pode ser dessa forma, gente, encaminhamento? Porque pode ser que surjam outros critérios. Aí a gente fecha aqui e fica complicado. Ok? Não, João, nós estamos querendo que fique no geral, né? Estabelecimento de critérios para as chefias e tal. Isso é o mais geral. Agora nós vamos ter a discussão sobre a necessidade das chefias, número, quantitativo, perfil, essa coisa toda. Nós precisamos aprofundar a discussão. Então nós não vamos fechar esses critérios aqui. Isso já fica como proposta para a discussão que faremos posteriormente. Assim como os demais temas que estão entrando mais gerais aqui no PDI, para o PEDIC nós vamos ter que aprofundar uma série de coisas, também aprofundaremos essa questão da chefia. Tem acordo? Só um momento, Miriam. O Arthur levou de conhecer. Ficaria para esse momento. Conhecer a estrutura gerencial da UFMG. Sim. Entra na linha geral. Sim. Tá ok, então? A sugestão? Ok? Ótimo. Mais alguma sugestão? Não? Então nós vencemos esta primeira parte, né? Vamos fazer um intervalo do café e a gente retorna com o restante do texto. Então 15 minutos para o café. Oi? 3 é pequeno. O 3 é pequeno. Vou dar uma barulheira lá fora. A sugestão é que a gente termine aqui o 3. Que ele fala da gestão agora, gestão ambiental. Aí nós temos só propostas, né? Então vamos ler todos seguidos? Vamos, se tiver. Fecha a porta aí, por favor, Cléa. Cléa, fecha a porta, por favor. Gente, vamos pedir, por favor, vamos colaborar aqui para a gente terminar então a leitura do 3. Gestão ambiental. A proposta é verificação rigorosa de empresas privadas que funcionam dentro das diversas unidades da UFMG. E aí sugeriram, né, se elas pagam impostos, água, luz, telefone, aluguéis, como se dá o processo de cessão desses espaços. Alguma sugestão? Etel, Cléa. Etel. Aí é na gestão ambiental. Não sei se a formulação está adequada, mas quem souber, ajuda aí. Adequação de acordo com leis ambientais vigentes para o destino dos resíduos químicos, biológicos e radiológicos produzidos pela UFMG. Quando a gente fala dessa parte de gestão ambiental, não tem como a gente esquecer essa parte. Nós estamos produzindo e ninguém está sabendo para onde vai. Então, eu acho que a gente tem que estar pontuando isso de alguma forma. Tem acordo com essa proposta da Etel? Tem acordo? Tem, né? Mais alguma proposta para a gestão ambiental?
Não? Recurso de infraestrutura e de tecnologia. A proposta, implantação do sistema de digitalização de documentos, reduzindo os arquivos de papel. Cléa. Bom, não podemos falar só de arquivo de papel, não. Acho que a gente tem que estar voltado também para equipamentos modernizados em todos os níveis, né, dentro do âmbito da UFMG. Ou seja, não dá para trabalhar com um equipamento antigo, sendo que hoje tem adequação e modernização. Então, eu gostaria que acrescentasse na ciência da tecnologia equipamentos modernos e avançados. Guilherme, aí seria interessante também lembrar da questão da ergonomia, né? O Guilherme é crescente aí. Bom, que primeiro é o seguinte, eu acho que ficou invertido, né? A tecnologia de informação vem antes, né? Que é que define a grande política geral, que desce a área de informática, a área de infraestrutura e as várias tecnologias. E aqui, né, eu acho que a Cléa colocou uma questão concreta, esse negócio de equipamento ele é fundamental, né? Por exemplo, tem várias videoconferências sobre várias áreas que acontecem praticamente todo dia, que é uma forma de você estar se informando, estar acompanhando o que está acontecendo. Tem equipamento aqui que não tem condição de dar conta disso, né? De acompanhar uma videoconferência, então você fica excluído, né, de participar ou mesmo de acompanhar aquela discussão que está ocorrendo. E nesses dois itens, também, a gente tem uma questão, foi colocada aqui de manhã, que foi a questão do e-mail. Eu lembro que quando eu dirigi essa área no hospital, a gente cansou de ter problema. E como que a gente resolvia isso aí? Porque o César, né, quando o reitor, ele tinha tirado uma decisão de que até o final da gestão dele, todo servidor da universidade deveria ter um e-mail. Né? E a parte da área de informação da universidade tinha essa decisão lá. Então a gente facilitava e resolvia essa questão, porque o pessoal impedia, né, o trabalhador de chegar no computador. Essa era uma questão. Aí a gente evitava essa discussão, principalmente os outros que não eram quadro da universidade, os terceirizados. A gente, de posse dessa discussão, trabalhava isso. Então, acho que aqui é um local importante de recuperar isso, porque se você não tem e-mail, como é que você está participando das informações? Inclusive, a universidade, ela passa muita coisa via e-mail, o sindicato passa muita coisa via e-mail, a FASUBRA, né, via sua parte, você não pode chegar no computador, como é que você pode fazer a discussão? Como é que você pode exercer a sua cidadania? Fica limitado. Né? E eu acho que a gestão, inclusive, que se fala, tem inclusive incorporar essas novas tecnologias no seu dia a dia, né, para poder fazer aí a questão do trabalho. Então eu acho que é o problema dos equipamentos ser incorporado, as novas tecnologias de informação, tipo videoconferência e outras, né? E todo servidor ter direito, né, a uma conta de e-mail dentro da universidade. Né? Fazer valer, né, isso aí que é uma orientação nacional, inclusive da área da Presidência da República. A inclusão digital está aí já. E inverter, né? Colocar tecnologia, recurso de tecnologia da informação primeiro, né? E de infraestrutura de tecnologia depois. É interessante isso, Guilherme, que nós seguimos a numeração que foi apresentada pela universidade. Então, até isso é um problema, né, do texto, que está errado. Exatamente. Mas olha lá dentro, faz isso por escrito para a gente, que a gente acrescenta nesse documento que nós vamos fazer, tá? Eu acho que vale essas observações. A universidade que se diz de ponta, né, trabalha com essas... A questão da informação, com esse tipo de erro ainda meio grosseiro. Mais alguma sugestão? Ele vai fazer por escrito a proposta? Um adendo? Proposta, então. Dividir um adendo com relação ao e-mail brasileiro, tem acesso. Eu tenho um e-mail pessoal, certo? Eu quero propor o seguinte, o servidor administrativo, poder, eu tenho uma preocupação, porque eu sou meio antigo, né, 52 anos,
eu gosto de ajudar, eu gosto da universidade, porque há 26 anos. Então, para me ajudar a universidade, eu tenho que ter acesso ao meio institucional. Eu, com acesso ao meio institucional da universidade, eu tenho que indicar uma ajuda, modestamente, na administração, no meu fazer diálogo, com um pouquinho de conhecimento, meus 26 anos aqui de luta. Então, eu gostaria de propor aqui que o servidor teria acesso ao e-mail pessoal, ao e-mail institucional. Isso porque eu quero ajudar a universidade. Eu estou aqui brigando só por direito. Eu quero construir, eu quero crescer junto com a universidade. E aqui me dá condições de poder ajudar. Eu acho que eu tenho acesso ao e-mail institucional. Eu vou... Obrigada, João. Cristina. A Mitz está lembrando aqui que... Fale aqui no microfone, por favor, Cristina. A Mitz está Não lembrando... eles. Como diz o Jonas, está contrabandeando a sua ideia. A atualização dos programas de gerenciamento de alunos, contabilidade e desenvolvimento. Colocar também o gerenciamento de pessoal. Eu virei para mesmo. É aqui para a atualização dos programas de gerenciamento de alunos, contabilidade e compras, o gerenciamento pessoal também. De alunos. Ok, gente. Tem acordo nessas propostas apresentadas? Desacordo? Wallace, por favor. Se não há nenhuma proposta contrária, eu acho que é por consenso a gente vai aprovando, né? Nós teremos aqui fazer essa adequação do texto final. E aí é uma tarefa. A proposta é uma adequação mesmo, né? Assimilando todas essas contribuições aí. A gente tem essa versão ao pé da outra ali, é que as propostas aqui no PDI, elas têm que ser de forma mais ampla, mais geral. Sim. Isso foi reafirmado aqui várias vezes. Então, quanto à infraestrutura e tecnologia, rendimento que perpassa. A ação de política de inclusão, né? Digital, tecnológica. Não só do servidor, há setores da própria graduação que os alunos não têm acesso. Então, claro, nesse momento nós estamos falando, né? A coisa é tão grave que perpassa por aí. Enquanto a implantação de política de inclusão digital e tecnológica e ampliação da infraestrutura tecnológica e da informação, que aí já engloba todos os... Ok, gente? Tem acordo nessa proposta apresentada pelo Jonas? De fato, ela é mais ampla. Né? Desculpa, Wallace. Ok? Tem acordo? Acordo? E a gente não vai para o detalhamento aqui, como atualização de gerenciamento de aluno, contabilidade, mas tudo isso entraria numa proposta mais macro. Tá ok? Vocês estão concordando porque estão com vontade de ficar café? Tá ok. E aí no 3.3.2, captação institucional. A proposta, divulgar cada uma das fundações, aí dentro da divulgação, quadro de pessoal, sua forma de remuneração, projetos desenvolvidos, amparo jurídico, captação e distribuição de recursos e a sua prestação de contas mais transparentes. Ok, essa proposta? Sugestões? Adendos? Aprovado, então? Ok. O Guilherme está trazendo a proposta aqui. Recurso de tecnologia da informação. Proposta. Atualização dos programas de gerenciamento da universidade e dos equipamentos imobiliários. Ergonomia. Todo servidor terá acesso a computador com e-mail. ênfase no software livre, é isso? Software livre. Recursos de infraestrutura tecnológica. Aí a proposta, implantação de sistemas de Aí complementa com outra proposta. Tá ok?
Mais alguma sugestão? Para a questão da tecnologia? Ambiental? Seu Marcelino está com uma proposta aí para a área ambiental. Por favor, seu Marcelino. Esse é para Renata, seu Marcelino. Dentro, viu, Renata? Seu Marcelino está sugerindo um curso aqui para você. Orientação ao pessoal que degrada o meio ambiente fumando. Dentro das linhas de capacitação tem cursos de gestão, cursos mais gerais e cursos mais específicos, né? Nós não vamos trabalhar com o detalhamento. Eu vou defender, inclui mais algumas pessoas, você pode deixar nós. Ô, gente, olha aqui, a Marilene já falou que isso é um tipo de preconceito, né? Marginalização. Aí vão falar de assédio e tudo mais. É só brincadeira, tá, gente? Só para descontrair. Mais alguma sugestão aqui? Mais alguma sugestão? Não? Então vamos fazer um intervalo para o café de 10 minutos e a gente retorna? João Lucas, depois do café, 10 minutos, tá, gente, por favor? Neide, chama o pessoal aí, Neide. Gente, vamos continuar nosso trabalho, por favor? Virtes, Rosângela, vamos? Fecha a porta aí pra gente, então, Ô, Tônia, entre, por favor. Por favor. Bom, capítulo 4, aí na página 17, planejamento da cultura, da gestão da cultura e comunicação. As propostas apresentadas: levantar o patrimônio imaterial da UFMG, cultura produzida internamente, possibilitar a participação de servidores técnico-administrativos em educação nos programas culturais promovidos pela UFMG, com liberação de taxas, promover e facilitar o intercâmbio entre artistas técnico-administrativos das IFES, informar possibilidade do trabalho nos eventos institucionais com rodízios entre participantes, exemplo, Festival de Inverno, FMG Jovem, Domingo, Campus, etc. Incentivar a participação dos técnicos administrativos em educação nos eventos desportivos e de lazer. Incentivar a participação dos técnicos administrativos em educação nos programas da rádio e da TV educativa no FMG, objetivando a formação crítica e cidadã. Destaques? Seu Marcelino, proposta, por favor. Depois, Wallace.
quando se fala no projeto, quando se fala no contexto, com tudo, eu quero ressaltar aqui o seguinte: foi tirado o direito do aposentado na participação de festival de inverno, vestibular, etc. Gostaria que incluísse o direito do aposentado também nessa participação. Deve ser convidado a participar também. Bom, gente, em relação a esse capítulo, na reunião que eu participei do GT Carreira, eu pensava com essa tendência ali, juntamente com o companheiro Ronan ali, até porque a gente está cumprindo tarefas nessa área, eu não vou nem dizer que trabalha efetivamente nessa área, a gente cumpre algumas tarefas dentro da da ação cultural, né? O que a universidade atualmente entende pela ação cultural. No trabalho mais atualmente de prestação de infraestrutura, prestação de serviço de infraestrutura. Nunca foi nos dados, pelo menos a mim, né, no tempo que eu estou lá, condições ou houve qualquer tipo de chamamento para planejamento sequer dessa atividade de apoio, né, de infraestrutura. E eu fiquei surpreso, ou ficamos surpresos, acho que todos nós, com o nível tão rasteiro como a cultura é tratada nesse projeto, nessa proposta da universidade. A ponto, como eu comentei com várias pessoas aqui, isso falando também em relação ao geral, de eu desacreditar que isso seja o documento. Eu ainda estou acreditando que esse documento é só um balão de ensaio, entendeu? Conheço, trabalhei, né, conheço pelo menos um dirigente, né, que atualmente é da administração, né, a Pró-Reitoria de Administração, e quando o próprio reitor, o atual reitor, era o da administração, teve um embate seríssimo com ele sobre planejamento estratégico da universidade. Eu presenciei. Né? Então, até agora eu desacredito, né, que esse documento tenha a seriedade que pelo menos essa pessoa sempre demonstrou na elaboração de projetos, na avaliação de projetos. Muito bem. A análise desse capítulo, né, nos leva a concluir que a ele carecem as mesmas coisas que o projeto como um todo, carece, que se centram, né, em 3 pontos básicos, até onde eu sei sobre planos, planejamentos, que se centram em 3 pontos básicos, que são o diagnóstico, né, o estabelecimento das políticas, da proposta das políticas e a avaliação, que é o que a gente está discutindo aqui no todo. Então, eu lembrei que no nosso projeto de avaliação, debatido no âmbito das CBPPAs e aprovado nacionalmente pelo Fórum Nacional de CBPPAs, ele até tomou um título muito apropriado, que não é um projeto ou não é um plano de avaliação de desempenho. Ele é um plano de avaliação de gestão, né, que prevê, antes de mais nada, o planejamento. Né? E o planejamento se faz com essas 3, minimamente, né, com esses 3 pontos. Diagnóstico é imprescindível e a própria avaliação já é diagnóstica.
o estabelecimento de políticas a partir do que você sabe que tem, você propõe alguma coisa a mais, avanços, né? E, ao final, reavalia para continuar progredindo, coisa assim. E dentro dessa área de cultura, a gente chegou ao consenso de que, minimamente, no diagnóstico, temos que fazer levantamentos sobre patrimônio cultural da universidade, né? A fim de promover estudos voltados à preservação, à conservação e à divulgação desse patrimônio. Levantamento da produção e das manifestações culturais e artísticas nas quais se insere, e das quais participe a comunidade universitária, a fim de incentivar, promover, produzir e divulgar. Levantamento dos recursos materiais internos disponíveis, potenciais e necessários ao incentivo da produção e da divulgação cultural. Quanto à política, instituição de uma rede descentralizada de captação de recursos internos e externos para a produção e divulgação cultural. A institucionalização de capacitação, né? Formação e capacitação em todos os níveis, técnico, graduação, pós-graduação, visando a formação de profissionais para as áreas de planejamento, produção e divulgação cultural. E ainda a institucionalização de programas de cooperação no âmbito da ação cultural com outras instituições universitárias, a fim de promover o intercâmbio tanto nas áreas de formação, produção, como de divulgação. E, finalmente, a avaliação, que é a institucionalização de programas de avaliação dos órgãos, departamentos, setores e programas voltados para a ação cultural. Resumidamente, seria essa a contribuição que a gente tem. Estas propostas são em acréscimo ao que está aqui ou em substituição? Assim, esqueci de comentar aqui. Quanto às propostas aqui apresentadas, entendo eu que elas estão voltadas mais para ações de ponta, né, de linha, não de âmbito geral, como entendemos que deve constar no PDI. Principalmente, né, a proposta que fala em possibilitar a participação, né, isso para mim, é no segundo momento. Tem-se que estudar a política macro primeiro, verificar o que é possível, para depois, como no caso das gratificações de chefia, que gerou aqui a discussão polêmica, né, isso daí é um pedido mínimo. Né? A gente está fazendo aqui um pedido e formar possibilidades de trabalho nos eventos. Né? Não está parecendo que está de pires na mão aqui. Então, festival de inverno, né? Queremos participação do festival de inverno, mas nós temos que discutir o festival de inverno como um todo, né? É o festival, né? Ou festivais, e não possibilidade de trabalho, simplesmente, de se inserir no grupo que está lá. Né? Nós temos que colocar o festival de inverno na nossa roda de discussões e avaliar, né, se essa forma com que ele vem sendo executado, se ela é produtiva, né? Se ela está atendendo a missão social da universidade. E assim os outros programas. Então, é substitutivo. Em linhas gerais, substitutivo. Algumas coisas estão contempladas aí, que fala aqui, né, como levantar o patrimônio material, né, promover, facilitar o intercâmbio. Então, é uma reelaboração para... Reelaboração aqui. Sim. Ronan? Acho que tem que entender que na discussão
entendimento é o seguinte, nesse campo da ação cultural, na verdade, se a gente for ver nas universidades, a gente tem escolas que lidam mais com a questão cultural, centros culturais, museus, não é? Eu acho que esse pedido, quando tem algumas coisas, uma coisa não exclui a outra, mas no que a gente discute, um festival de inverno que uma universidade pública deve produzir para quem, a inserção dos técnicos administrativos nessa discussão tem que estar contemplada. Mas o mais importante é discutir que tipo de festival de inverno ou que tipo de coisa que essa instituição deve desenvolver. Porque até internamente, por exemplo, quem trabalha mais próximo? A universidade gasta, por exemplo, 600 mil reais que pega em patrocínio por cada festival, e um centro cultural tem um ano inteiro de atividade, um local para desenvolver um monte de atividade, recebe menos de 30 mil por ano para fazer um ano de atividades. Quer dizer, que lógica é essa que está entre os diversos órgãos que compõem a ação cultural da universidade, a quem ela destina, que tipo de ação, como é que deve ser a relação entre elas, como é que a questão do financiamento deve ser feita, o que é prioritário e como é que, principalmente na nossa ação cultural, o que acontece? Foi criado na UFMG recentemente, rádio e televisão. Eu faço a pergunta, quantos servidores técnicos em educação trabalham na TV e na rádio? Tendendo a zero. Tendendo a zero. E não tem nenhuma capacitação à vista para que possamos mudar esse quadro. E, na verdade, abre vários locais de chefias ou subchefias que acabam sendo ocupados por pessoas de fora, porque nunca capacitam as pessoas de dentro. Então, a gente tem que diagnosticar o que acontece, diagnosticar qual que é a nossa inserção hoje e que tipo de ação cultural e qual a inserção do nosso trabalho na produção cultural da universidade. Dentro desse eixo, essas outras coisas todas, eu acho que elas são contempladas, nesse sentido. Você é agora sobre parte ecológica, agora ali. Eu estou retirando agora, mas amanhã eu vou fazer Ok, senhor conselheiro, até amanhã, se Deus quiser. Eu estou esperando então a proposta que o Ronan e o Wallace vão apresentar em substituição. Com relação a esse item, informar possibilidade de trabalho, eu também fiquei meio na dúvida, né? Porque eu acho que isso aí não é uma proposta para um projeto, para um PDI, né? Isso aí caminha muito mais dentro daquelas coisas chatas que às vezes a gente fala, que é buscar uma complementação salarial, né? Alguns grupos acabam tendo uma participação, recebem alguma coisa, as outras pessoas acham que também teriam direito, né? E muitas vezes não faz a discussão dessa política macro para essa área de cultura, né? Aliás, a universidade ela produz cultura, mas os próprios servidores ficam alijados dessa produção. Eu acho que isso é uma questão muito séria que a gente tem que colocar no nosso documento também, né? Mais algum adendo para a questão cultural? João Lucas, por favor. Em relação a essa questão cultural, dizer o seguinte, parece que a gente tem uma proposta, mas tem dificuldade de não perceber o que eu proponho. Parece que é chover no molhado, melar alface, né? Uma proposta que eu faço aqui, modesta, para ver se a gente consegue, né? O grupo de trabalho aqui, né? O nosso grupo todo, fazer uma radiografia da situação dos eventos culturais, saber, como disse o companheiro Ronan, de propriedade, se eu gasto 600 mil reais com o festival de inverno, eu levo o Centro Cultural 30 por ano e tal, radiografar a forma desse gasto, quem é quem, tá? Tipo o texto que pediu a universidade recentemente, descrição, né? Das atividades, quem é quem, minuciosamente,
Porque assim nós vamos subir aquela mesmice. Você vai identificar um grupo de 40 pessoas, por exemplo, trabalhando em futebol de inverno há décadas. Tem que haver um rodízio. Então nós temos que nos esforçar para fazer uma radiografia, radiografar todos os eventos da universidade e tudo se cria de novo, a rádio, até podemos dizer que a rádio da universidade, a reitora até foi emocionada por ouvir pela primeira vez a rádio universitária, e eu emocionado também, um pouco até triste, porque eu não sei nem como se funciona isso. Então, nós temos que tentar radiografar não só a questão das atividades culturais, se isso for muito difícil, contato com consultoria. O João voltou à questão do rodízio, nos eventos, e a gente já tinha tem uma proposta que é maior. Né? Então, no detalhamento, tá, João? É que entraria essa questão. Se a gente for trabalhar com o festival mesmo, e aí entraria essa questão de rodízio, como que as pessoas se inserem nos programas, nos projetos, nos eventos e tal. Tá? A proposta é uma proposta maior. Não é isso, gente? Dessa forma mesmo? Não, tudo bem, porque nós ainda vamos fazer toda uma discussão. Tá? No momento tem só a proposta da discussão. É isso? Mas a proposta maior está elaborada? A proposta caminha dentro do que o Wallace e o Ronan apresentaram, que é trabalhar toda a questão do diagnóstico desses eventos, aí para a política e a avaliação também desses eventos. Uma coisa cíclica, né? Você diagnostica, faz a proposta, avalia se está funcionando ou não, a inserção das pessoas nessa proposta, caminha dentro desse livro. E a categoria? Amanhã, né, a gente vai ter a apresentação dessa proposta também na Assembleia. Né? Hoje aqui há consenso de que para esta área de gestão da cultura e da comunicação seria uma proposta mais ampla? Ou querem? Porque também esta discussão precisa ser aprofundada. Né? Na realidade, nós sabemos dos eventos e da institucionalização de rádio e da TV, mas nós, técnicos administrativos, não temos a menor inserção e participação mesmo. Né? Então, a gente não sabe como funciona, né? Se funciona bem, se não funciona, e muitas vezes não somos nem usuários desse serviço. Né? Nós não conhecemos o que é a rádio, o que é a instituição. A rádio e a televisão. Né? Proposta, exame tudo bem, aí já tem essa proposta. Quando você fala em radiografia, aí seria o diagnóstico mesmo. Tá? Aí fazer o diagnóstico, depois apresentar toda uma política, traçar uma política a partir desse diagnóstico e fazer toda a avaliação, funcionamento ou não, né, dessa política implementada. É isso? É o círculo mesmo. Né? Só uma acréscimo. Pois não. Só uma acréscimo, sim, porque também foi criado juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão do CDC, que é Centro de Desenvolvimento das Ciências. Inclusive está organizando uma rede de museus e vai fazer o planetário no antigo epicentro da Praça da Liberdade. Então também não está contido aqui. Eu acho que deve procurar tudo que se tem no FG e abrir essas propostas aqui mesmo. Ok. CDC que chama, tá? Ligado à pró-extensão. Ok. Gestão ambiental. Posso falar? Gente, com relação a este item, planejamento e gestão da cultura e comunicação, mais alguma coisa? Não? Obrigada. Então vamos ao quinto. Planejamento e gestão do conhecimento e da inovação. Hoje a UFMG possui um quadro de profissionais técnico-administrativos altamente qualificados e capacitados nas mais diferentes áreas. Estes profissionais possuem saberes não explorados ou subutilizados pela instituição. Por outro lado, temos as novas tecnologias de ponta que necessitam de profissionais capacitados para as novas demandas que despontam na área da ciência e tecnologia. As propostas: possibilitar o acesso às bolsas de pesquisa para servidores técnicos administrativos de educação,
Disponibilizar, atualizar e divulgar o banco de talentos da ProRH para o ensino, pesquisa e extensão, propiciando ao servidor a possibilidade de efetiva inserção nessas atividades e nas diversas áreas multidisciplinares da UFMG, criar um laboratório de uso de tecnologias geradas pela UFMG, voltado para o suporte à pesquisa qualitativa e quantitativa, oferecendo serviços de bolsistas vinculado à pesquisa e extensão, tradução, normalização bibliográfica, revisão bibliográfica, suporte à pesquisa qualitativa e quantitativa como transcrição, software de análise de dados, correção linguística e outros. Algum adendo? Egler, Etel. Boa tarde, colegas. Eu procurei tirar algumas dúvidas com a Ione durante o horário de café lá fora, devido ao meu atraso. E quando da segunda etapa, da implantação da segunda etapa da carreira, lá no Hospital das Clínicas... Só um minuto. Nós estamos tratando deste item, planejamento e gestão do conhecimento e da inovação. Sim. Tá? Então, a sua dúvida, eu acho que ela pode ficar, então, para a gente terminar a leitura do documento, aí você apresenta a dúvida, se é a mesma que você explicitou lá fora. Tá? A minha dúvida é o seguinte, quanto à questão do servidor, ao ele se preparar... Vamos terminar aqui de ler... Eu acho que ele pode entrar como um texto aqui. Não, mas não diz respeito a esse item. Você acha que não? Não. Que não. é a questão da democracia, da participação na capacitação? Não, porque nós já discutimos a capacitação. Depois você pode acrescentar o adendo, mas aqui não, nesse momento não. Então, tá? Aí você, ou então você pode passar por escrito. Sobrando tempinho, você faz a sua questão. Vamos terminar esse item e você apresenta, tá ok? Nas ações e propostas, onde está assim, possibilitar o acesso às bolsas de pesquisa para os servidores técnicos administrativos em educação. As unidades acadêmicas que possuem bolsa de pesquisa, a gente sabe que essas bolsas elas são distribuídas de forma, às vezes até cruel e inadequada, né? Depende do interesse, do conhecimento do servidor. Então, eu estou propondo a seguinte redação. Possibilitar o acesso às bolsas de pesquisa para todos os servidores técnicos administrativos em educação que atuam tecnicamente e aos que dão suporte administrativo aos diversos projetos de pesquisa na UFMG. Porque vai contemplar todos os servidores, tanto os técnicos, os que trabalham em laboratório, como aqueles administrativos. Por exemplo, não existe pesquisa sem uma secretaria de departamento que funcione, sem uma secretaria de pós-graduação. E muitas vezes nós vemos esses servidores o tempo inteiro sem ter nenhum suporte ou algum incentivo. Isso aqui, gente, eu coloquei, mas para mim fica claro aqui que a gente tem que levar em consideração também os órgãos de fomento de pesquisa, tá? Isso aqui não é tão simples assim não, mas eu acho que tem órgãos que não permitem, mas eu acho que a gente tem que ter isso aqui no nosso documento. Mirtes, Pablo. É uma proposta. É teu. Hoje a UFMG possui um quadro. E no meu entendimento seria possuir no quadro de profissionais técnicos administrativos altamente qualificados e capacitados. Aqui, ó, não ficou muito claro. Possui no quadro profissionais, tiro de, né? Mais algum adendo? Algum adendo? A proposta, o acréscimo da ETEL contempla, gente, a nossa proposta? Ok? Ok? Não vi as cabeças balançando dessa vez, não. Ah, muito bem. Mais alguma sugestão? Não? Capítulo 6. Nós, na realidade, estamos sugerindo para política de avaliação institucional, programa de avaliação de desempenho dos servidores técnicos e administrativos em educação, esteja inserido no sistema de avaliação institucional como um todo.
a gente não detalhou, né? Não veio uma proposta detalhando aí essa política de avaliação institucional. Se alguém tiver alguma proposta a apresentar para essa política, e agora poderá fazê-lo. Wallace, por favor. Renata, você está franzindo a testa, você tem uma proposta aí? É porque daqui a gente tem uma visão panorâmica. O Irani também franziu a testa. Oi, Irani. Bom, sugestão é uma reafirmação. Esse trabalho, essa proposta de avaliação, de projeto de avaliação de desempenho dos servidores, como eu disse, ela já foi elaborada, inclusive aprovada nacionalmente, né, num fórum que eu considero legítimo dos técnicos administrativos, a extinta CBPTA. Trabalho que pode sofrer críticas e reconsiderações, acrescido de novas elaborações, mas ele contém, como eu disse, não apenas a proposta de avaliação de desempenho imediatista, né, na ponta da linha. É toda essa discussão sobre a gestão do desempenho na universidade, né, e que envolve não só o técnico administrativo, né, todas as chefias e assessores. Então, partindo do próprio planejamento do trabalho que se inicia a avaliação. Então, a sugestão é que esse documento fosse considerado, né, como até integralmente como uma proposta, né? Já temos a nossa contribuição elaborada. Assim como em outros pontos desse documento que a gente está elaborando, são resultado de trabalhos que a CBPTA desenvolveram aí ao longo da sua história. Wallace, esse documento já foi citado, né, mais de uma vez, e ele serviu também de subsídio quando nós fizemos este trabalho que está aqui proposto. Tá? Nós já utilizamos o documento e nada impede que ele seja apresentado como uma proposta já de técnico administrativo. Renata, por favor. Um pouquinho, porque para mim a avaliação de desempenho nossa é diferente da avaliação institucional, né? Acho que uma pode até estar dentro de uma avaliação maior que a avaliação institucional, mas a nossa avaliação de desempenho ela está desvinculada dessa avaliação institucional, né? Ela pode estar dentro da institucional, mas ela tem seus critérios próprios independentes, né, que a gente vai estar propondo dentro do PDI, não é isso? Ou seja, a avaliação de desempenho dos servidores, ela pode estar dentro de uma política de avaliação institucional, mas ela tem que estar. Ok, e aí a gente já até detalhou algumas diretrizes, ações e metas para avaliação de desempenho, né? Então, tem outras coisas que têm que ser contempladas dentro da avaliação institucional. Agora, a minha preocupação aqui é porque a instituição, ela sempre avalia, ou pelo menos é propósito, que se avalie os seus servidores, tem a avaliação dos alunos, mas quem avalia a instituição? Certo? Essa que é a minha preocupação. Porque hoje as instituições são avaliadas por órgãos, né? Por órgãos que a gente até questiona como que é essa avaliação. Quer dizer, a sociedade não avalia a instituição. E aí eu acho que a instituição, além dela avaliar, ela tem que ser avaliada. E ela tem que ser avaliada pela sociedade, porque a instituição, ela existe em função de uma sociedade para prestar um serviço para a sociedade. Ela é mantida, inclusive, pela sociedade. Então eu acho importante que a gente coloque isso aí, a necessidade da instituição ser avaliada pela sociedade.
Agora, os mecanismos disso aí teria que se pensar um pouco mais. Não tem isso pronto aqui agora. Mas eu acho que seria uma coisa importante da gente estar tentando ser contemplado aí, né? Isso já era tipo na própria nossa lei da carreira. Sim, mas através de representantes. Controle da sociedade. Então esclareça aqui para mim, porque eu não estou Não, assim, lembrando. quando eu fiz a minha apresentação, uma das questões que a gente até colocou como ponto positivo, não só da Lei 11.091, como do decreto, é que torna obrigatório, porque ambos são, né, um preceito legal, vai reger a vida das instituições, que as instituições federais de ensino têm que abrir, organizar uma forma sistemática para que o usuário possa estar avaliando os serviços prestados. Então, assim, está garantido, eu acho que tem que usar essa, inclusive a força de lei, para cima dos órgãos superiores das universidades, para que esse espaço e essa forma de avaliação aconteça, entendeu? Acho que reforça a ideia que está trazendo, que ela já está presente lá nos nossos projetos históricos, na federação, que foi transformada em lei. Agora, os mecanismos concretos tem que construir. Porque a universidade considera muitos usuários só os alunos, né? Ela acha que o usuário dela é só aluno, e a realidade não é muito essa. A gente faz um trabalho para uma sociedade muito maior, muito mais ampla. E se a gente deixar só assim, então acho que a gente, que bom que já não estava lembrando disso mesmo, mas acho que seria interessante nesse capítulo a gente estar reforçando esse aspecto da lei. Da necessidade de criar mecanismos de cumprimento, né? E o entendimento de que o usuário não é só aluno. Não, aliás, a gente nem deve colocar o usuário, eu acho. A gente deve colocar a sociedade. Verdade. O conceito de usuário é um conceito que a gente É o usuário mesmo. é um usuário amplo. Gente, é interessante essa discussão. Tá, usuário, eu não estou questionando, não. Eu acho que é interessante essa discussão porque o documento apresentado pela instituição, o tempo inteiro que eles falam em avaliação, é mais na avaliação dos processos pedagógicos mesmo, né? E não do seu fazer como um todo. Tá? E aí, dentro dessa avaliação pedagógica, o usuário seria apenas o corpo discente mesmo. Né? Em vários momentos ela fala da vinculação da universidade, das avaliações pelos sinais, considerando, né, o Fundeb e tantas outras questões, mas mais a questão das pró-reitorias, da extensão, né, os trabalhos na extensão, mas objetivando mesmo esse usuário que é o aluno, simplesmente. Né? É uma questão mais interna e nós estamos num outro processo, né, querendo que tanto a sociedade que mantém, né, que custeia a universidade, também tenha esse olhar para o que se faz aqui e avalie o que é feito. Né? Eu acho que cabe uma reflexão maior mesmo neste capítulo. E aí, Renato, eu sugiro que você escreva alguma coisa nesse sentido. Eu acho que há essa necessidade de criar mecanismos mesmo para que a lei seja cumprida. Né? Exatamente. A universidade tem a obrigação de criar esses mecanismos. Bom, gente, então está aqui. Se é só por isso, está aqui. Cumprida essa etapa. Agora nós temos duas tarefas. A primeira é incluir todos esses destaques que foram apresentados, né, todas essas sugestões também apresentadas ao texto de hoje para amanhã, né? Porque amanhã nós temos a assembleia e temos que levar o texto já pronto. Candidatos? Cadê por escrito? Que aí eu leio para todo mundo. A mesa. Só a mesa? Isso é...
Candidatos, gente, para ajudar nessa redação. Candidatos? Eu, Rosângela e Arthur, no final. Só. Bom, gente, eu sinceramente estou achando bem difícil. Amanhã eu tenho compromisso árduo de manhã. Pois é. Isso é para a Assembleia? Não, nós temos que levar todas essas propostas para ver se a plenária lá concorda com as propostas. Eu tenho uma proposta. Diga. Vou fazer ela oficialmente. Pode me matar. Mas eu acho que isso aí nós temos lá, dentro do sindicato, a parte do jornalismo, isso caberia a lei está fazendo esse apanhado, que seja como hora extra ou como for, mas eu acho que tem a pessoa na própria hora para fazer isso. E vou sugerir que no próximo seminário ela já esteja, ou a luz do notebook, ou no computador mesmo, fazendo isso aí. Porque otimizar o nosso tempo também. Todo mundo tem outras atividades. É uma proposta a ser levada para a diretoria do sindicato, tá? Está aberta a discussão com relação a isso? Não, não está aberta a discussão. Eu estou querendo que as pessoas se apresentem enquanto candidatas a ajudar nessa sistematização. Houve a proposta de que fique a responsabilidade a cargo da Rosângela e do Arthur. Pode pegar a casa do Arthur, vocês não podem dividir isso? Não, aí não sobrecarrega. Eu acho o seguinte, a gente não tem problema não. Agora, eu queria colocar no primeiro, eu discordo dessa formulação da ETEL, que o trabalho do profissional de imprensa que está na entidade não é fazer a elaboração política que nós estamos trabalhando. A elaboração política nós já fizemos. Mas a formulação, se ela coloca uma palavra no meio do caminho que confunde todo o nosso texto, ela está alterando, e não é o caso, porque a Neide é nossa companheira, também da nossa categoria. Mas não é o caso de deixar... Não tem proposta. Eu sou contra a proposta de que se deixe na mão de um funcionário uma tarefa que é nossa. Tudo bem. Nós não vamos abrir para debate esse ponto. É uma questão a se pensar... Rosângela. É uma pessoa... Não, nem que eu tenha... Rosângela, por favor. Espera aí só um minuto, por favor. Espera aí, pessoal. Não, você vai defender. Não. Eu não vou terminar, mas eu vou terminar o que eu comecei a falar. Não me deixasse falar. Agora, terminar é consequência de ter começado. Não tem jeito. O que eu acho que nós temos que organizar melhor no seminário é já pré-determinar quem fará a relatoria. Tá? Porque se eu estou incumbido de fazer a relatoria, ao final eu já sei que eu vou fazer não tem um ministério de fácil. Mas para os próximos serve a gente tem que ter uma organização melhor. Nos organizar melhor no Ok. Eu precisava, eu queria falar uma coisa. Não, ô Etel. Não, peraí, gente. Olha, direitos são direitos. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu estou querendo dizer o seguinte: formulação política nós já fizemos. A mesa tem essa compreensão também. A mesa tem essa compreensão de que a proposição política já está, seria ajudar a uma revisão final do texto. Agora nós temos uma tarefa que antecede essa revisão final, que é acrescentar todos esses dados. Tá ok? Calma, gente. Tudo bem. Tá ok. O Arthur não está mais aqui. A Rosângela já aceitou. Eu acabo aceitando também. Não. Se ela falou, se tiver outra pessoa para fazer a revisão da revisão dela. Isso. Tá? Então tá, gente. Agradeço a presença. Conto com a presença amanhã de todos vocês. E mais 10 que cada um vai levar à Assembleia para aprovação dessa proposta. Tá ok? Boa tarde. Obrigada.